Olá, pessoal. Eu sou Gabriel Sassetti Klein e eu vou apresentar o artigo intitulado Detecção e Distribuição de Moscas Hematófagas e de Piolhos em Fazendas de Gado e o papel potencial na transmissão da Theileria orientalis. Esse artigo foi publicado no periódico Veterinary Parasitology neste ano, em 2021, e é de autoria de Lakiu e colaboradores. Bem, enquanto introdução, na Austrália, a Theileria orientalis não era muito uma preocupação, era algo benigno. A Theileria orientalis é um protozoário encontrado no sangue de animais infectados, mas a teileriose clínica tornou-se uma preocupação, sendo os vetores identificados carrapatos do gênero Haemaphysalis. Aqui nós temos uma imagem para entender um pouco melhor a morfologia deles. Em um estudo na localidade das Chapadas do Norte, no estado de Nova Gales do Sul, foi identificado 100% de prevalência de Theileria orientalis no gado. No entanto, apenas uma de 8 dessas fazendas tinham carrapatos. E aí surge uma questão, como estava se dando a transmissão da Theileria nessas fazendas? Foi hipotetizado que era uma transmissão mecânica por piolhos, mosquitos, tabanídeos e moscas hematófagos, mas buscou-se entender melhor essa transmissão. E muito também no sentido de que as Chapadas do Norte de New South Wales carecem de estudos de detecção molecular de Theileria orientalis em insetos hematófagos. Então, nós temos duas hipóteses, que a abundância dessas espécies, principalmente de tabanídeos, seria maior nos meses mais quentes, ou seja, no verão. E também que a detecção de Theileria orientalis seria baixa nesses insetos hematófagos, o que sugere um papel limitado na transmissão dessa doença. Isso se houver algum papel. Enquanto materiais e métodos no design experimental, foi feito esse estudo da abundância e sazonalidade das moscas hematófagas, principalmente para determinar a prevalência e sazonalidade de tabanídeos. Teve um período grande de coleta e esse estudo foi feito em 6 fazendas com a presença confirmada da Theileria orientalis. Houve posteriormente a detecção molecular desse protozoário nos insetos hematófagos via PCR, para investigar o papel potencial na transmissão. Aqui, quanto aos locais de amostragem, para ilustrar um pouco melhor, nessa região da Austrália, e foi justamente em 6 fazendas, sendo que apenas uma delas tinha presença confirmada dos carrapatos vetores da doença, mas todas elas tinham 100% de prevalência da Theileria orientalis no gado. Quanto à coleta e identificação dos insetos hematófagos, a coleta foi feita com armadilhas específicas, como exemplificado na imagem, e eles foram conservados em etanol, posteriormente aplicadas chaves de identificação e comparação com outras espécies, isso quanto às moscas e tabanídeos. Já quanto aos piolhos, em cada propriedade foram coletados piolhos de 10 bovinos de cada propriedade e eles posteriormente foram analisados no microscópio para ter identificação da espécie. E algumas moscas também foram coletadas em redes. Nesse estudo, teve-se a medida das condições meteorológicas locais no momento da amostragem, tanto temperatura, umidade relativa e o vento. E também, ao final, deu-se a extração do DNA e detecção por PCR da Theileria orientalis nesses insetos hematófagos. Quanto à gestão de dados e análises, foram feitas análises estatísticas em um software específico por testes não paramétricos. Enquanto a resultados, nós temos que das espécies coletadas e abundância geral, na região as espécies mais prevalentes eram de tabanídeos do gênero Deisibasis, principalmente da espécie Deisibasis circundata e Deisibasis oculata.
Quanto à distribuição espacial e temporal das moscas hematófagas, houve uma variação conforme as fazendas, devido a fatores climáticos e de microclima, e teve-se o resultado esperado de que eles seriam encontrados principalmente nas épocas mais quentes do ano. E ainda quanto a esses fatores climáticos, teve-se que o fator temperatura foi o que mais influenciou isso. A umidade e o vento não teve uma influência significativa. Já quanto aos piolhos, eles foram coletados nos meses mais frios, nas áreas do gado que já são conhecidas por terem uma maior abundância de piolhos. E quanto à detecção de Theileria orientalis em insetos hematófagos usando o PCR, foi identificado em moscas, tabanídeos, em piolhos e em alguns mosquitos também que foram coletados, sendo de principal relevância o piolho Hematopinus euristernus e a mosca Hematobia irritans exigua. Então, na discussão, a gente tem que a primeira hipótese foi confirmada, que os insetos foram encontrados principalmente nos meses mais quentes, mas a segunda hipótese foi parcialmente confirmada, porque essa transmissão mecânica pelos insetos hematófagos de Theileria orientalis foi um tanto quanto representativa. Isso pode explicar a alta prevalência em fazendas que não têm a presença de carrapatos. Então, enquanto conclusão desse trabalho, foi que a alta prevalência da Theileria orientalis em fazendas que não têm carrapatos é consequência de fatores associados, seja a introdução de animais infectados, o manejo com a transferência de sangue e uma transmissão vertical por colostro ou placenta. Além do mais notável que foi estudado, que seria a transmissão mecânica por insetos hematófagos, sejam tabanídeos, moscas, piolhos ou mosquitos. Mas como uma espécie de principal preocupação, teve-se a Hematobia irritans exigua, devido à sua grande presença na região, mas esse papel de transmissão mecânica ainda deve ser melhor estudado e compreendido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.